vindo de Porto Alegre, trazendo para nós notícias da igreja no Rio Grande do Sul. Ontem estávamos aqui com Dom Mário, lá do norte. Hoje vamos para outro canto do Brasil. Bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado. Poderíamos quase dizer assim que Porto Alegre está quase lá no fim do mundo, né? É, mais ou menos. Parafrasear o Papa Francisco. O senhor também presidiu a missa das 9 agora. Sim, nós... sempre muito bom, né, rezar em Aparecida? Na casa da mãe a gente se sente em casa, nós nos sentimos em casa. E aqui é um lugar especial, né? Aqui pulsa o coração do nosso povo, da nossa gente. E o Dom Jaime é natural da onde, Dom Jaime? Bom, eu sou catarinense, nasci em Santa Catarina, mas já há mais de 30 anos estou fora do estado, né? Eu entrei no seminário com 20 anos, dali comecei uma caminhada aqui em Guaratinguetá, depois Curitiba, Petrópolis, Israel, depois de ordenado, então fui trabalhar em Campo Largo, fui para a Europa estudar e depois por quase 10 anos como padre, depois dos estudos, sempre trabalhei na região de Curitiba, Campo Largo, no Paraná. E aí agora, arcebispo de Porto Alegre. Como é que é a igreja lá em Porto Alegre? Muito grande, numerosa, muitos desafios. A Arquidiocese de Porto Alegre tem uma história muito bonita, né? Uma história rica. É uma arquidiocese com 157 paróquias, 215 sacerdotes diocesanos. Temos um bom número também de sacerdotes do clero religioso entre nós, um número considerável de diáconos permanentes e uma presença também muito vigorosa da vida religiosa, consagrada, tanto masculina como feminina. Então, realmente uma arquidiocese, uma igreja particular muito viva, muito atuante, muito bonita. E uma devoção muito grande à Senhora dos Navegantes ali naquela região, né? Pois agora dia 2 de janeiro é o dia da festa, né? Este ano nós reunimos em torno de 100 mil pessoas na procissão que se faz nesse dia. E era um dia de greve dos transportes públicos, mas normalmente se reúne em torno de 150, 160 mil pessoas. É realmente a devoção do porto-alegrense. Então rezar hoje junto com Nossa Senhora aqui, trazer um pouquinho de Porto Alegre, do sul do Brasil, é celebrar um povo que tem muita devoção a Nossa Senhora, então? Olha, nós temos, não saberia dizer exatamente, mas um número considerável de paróquias dedicadas a Nossa Senhora. Temos Navegantes, temos a Mãe de Deus, temos Aparecida, temos do Rosário, temos de Lourdes, Fátima e por aí adiante, né? Eu gosto sempre de dizer assim que em todos estes nomes, ou por trás de todos estes nomes, ela conserva no rosto os traços do rosto do nosso povo. E por isso nenhum título dirigido a ela esgota tudo aquilo que o nosso povo vê na imagem da Mãe. Isso é uma benção. Agora, Dom Jaime, hoje o senhor foi convidado aqui, a gente agradece inclusive a disponibilidade, né? Em nome do santuário aqui, dos redentoristas que tem esse carinho, e os bispos cada noite têm nos trazido mensagens tão bonitas para falar um pouquinho de Maria como modelo de fidelidade a Deus e ao Evangelho. O que a gente vai ouvir hoje à noite? Não conta tudo não, mas como é que a gente vai refletir um pouco esse tema? Certamente, se Maria se tornou para nós, e não só para nós, cristãos, também para além da comunidade cristã, da comunidade católica, Maria é vista, é venerada, né? É querida, é respeitada, né? Ali se viu nela e se vê nela uma fidelidade a um projeto que não lhe pertencia. Era algo maior que um dia a tocou. E o sim que ela dá a partir da mensagem da Anunciação é um sim que responde a um se sentir amada, escolhida, né? Então a fidelidade, a resposta que ela dá a esse se sentir amada é uma resposta de fidelidade. Ela não pode não ser fiel a esse projeto de um Deus que a elegeu, que a quis para um trabalho, digamos assim, singular, uma obra singular no contexto do projeto da redenção, né? Essa fidelidade mesmo na dor, na morte, mas também a fidelidade presente em outros momentos da vida, né? Nós vemos isso em várias cenas do Evangelho, por exemplo, em Pentecostes, quando ela está reunida
com os apóstolos, medrosos, né? Certamente esses homens com medo, receosos do que poderia acontecer também a eles. Se fizeram o que fizeram com Jesus, o que não poderia acontecer com eles? Então daí o medo, e essa mulher ali, fiel a um projeto que não lhe pertencia e não lhes pertencia, dando ânimo, dando força a esses homens, né? Isso diz de uma fidelidade até o último instante, quando talvez as coisas pareciam nebulosas, obscuras, mas aos olhos de Deus tudo é possível, né? E dá um aquecimento, vamos dizer assim, essa palavra, para uma virtude que está um pouco esquecida, né? A virtude da fidelidade no mundo de hoje parece um tanto quanto obscurecida, né? A gente vê falar de tantas infidelidades no casamento, entre amigos, entre colegas de trabalho. Então, recuperar também o sentido dessa virtude tão bonita que é a fidelidade, né? Eu creio que só compreende o que é fidelidade quem se sente autenticamente tocado pela experiência do amor, quem se sentiu parte de uma experiência de predileção. A partir da experiência do amor intenso, vigoroso, bonito, a fidelidade é um desdobramento desta experiência. Na perspectiva da fé, olhando a partir do ocular da fé, nós poderíamos dizer assim que quem fez a experiência do encontro com a pessoa de Jesus não pode não buscar essa fidelidade na vida do cotidiano. É inerente a esse se sentir amado por Ele. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, né? Então talvez o grande desafio para nós hoje, na evangelização, seja realmente buscar esses espaços, esses momentos, essas possibilidades, talvez favorecer essas possibilidades de um encontro verdadeiro, autêntico, vigoroso com a pessoa de Jesus Cristo. Você tocava na temática da família, né? Realmente é uma situação hoje que preocupa, sem dúvida nenhuma, mas as infidelidades, elas aparecem em diferentes setores da convivência humana, né? Também no meio do clero, claro, também no meio da vida consagrada, da vida religiosa, também no seio familiar, né? Então, talvez o grande desafio que nós tenhamos pela frente, e o Papa nos recordou isso no encontro com os bispos no Rio, durante a Jornada Mundial da Juventude, né? Ele nos falava da necessidade de formação do nosso povo, da nossa gente, e acentuou muito esse aspecto. Formação não como informação, como às vezes nós entendemos, né? Mas formação realmente como indicação, eu diria assim, dessa experiência fundante e fundamental do encontro com a pessoa de Jesus. Sem essa experiência do encontro, digamos assim, a fé pode aparecer de uma forma muito desfocada. Fica talvez muito solta, né? Bom, mas deixa eu aqui continuar a seguir aqui com Dom Jaime, arcebispo de Porto Alegre, vai ser o pregador da noite de hoje, falar um pouquinho da fidelidade a Deus e ao Evangelho. Fidelidade ao Evangelho, Dom Jaime, no mundo de hoje, marcado aí por tantas opções que nos cercam, para o cristão batizado, a consciência dessa fidelidade também tem que ser alimentada sempre, ou seja, colocar em primeiro lugar o reino de Deus está cada vez mais difícil ou não? Colocar em primeiro lugar o Evangelho, né? Aquilo que o Evangelho nos apresenta. Nós somos discípulas de um homem, diz São Pedro nos Atos dos Apóstolos, que passou por entre nós fazendo bem, né? E que fazia bem todas as coisas, vai dizer depois o evangelista Marcos. Eu creio que é na disposição, no querer corresponder a esse modo de ser deste homem, né, que nós vamos construindo isto que nós denominamos fidelidade. É uma resposta a algo que me atingiu, né? E assim na vida do cotidiano, nos diversos ambientes onde me encontro, trabalho, família, lazer, religioso também, né? Da comunidade, ali aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, aquilo que penso, é sempre de novo, essa expressão é bonita, sempre de novo,
tentativa de esforço por corresponder àquilo que Jesus me propõe no Evangelho, né? E eu, como seguidor, seguidora, discípulo, discípula, busco cotidianamente esta resposta, ser fiel a esta proposta do Evangelho. Agora, e os deslizes da caminhada, Dom Jaime? Porque a gente é marcado pela realidade do pecado. Nem sempre a gente consegue ser 100% fiel, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pecado nem sempre rompe a fidelidade. Às vezes eu quero ser fiel, às vezes eu cometo um erro, cometo um pecado, mas o meu foco é a fidelidade. Tem salvação, tem jeito para quem, por acaso, nesse caminho da vida, se desviar para cá ou para lá? O Evangelho é sempre a grande proposta, né? O Evangelho é grande, é bonito, né? E o Evangelho nos entusiasma, o Evangelho nos encanta, nos envolve, nos toma, né? A verdade é que podemos tanto, mas nós não podemos tudo, né? E é nesse não poder tudo que se manifestam as contradições, as fragilidades, as fraquezas que todos nós trazemos conosco. No entanto, não podemos perder de vista aquilo que para nós é a referência primeira. O Evangelho, e eu gostaria de acrescentar a cruz, né? Nessa tentativa de corresponder ao Evangelho e o amor que se manifestou na cruz e que se manifesta na cruz, que vamos construindo, fazendo este caminho, esse itinerário na fé, sendo fiéis. A fragilidade faz parte. A fragilidade, eu acho que sempre de novo nos recorda que sim, podemos tanto, mas não podemos tudo. E por isso nós necessitamos, sim, da graça, da força que vem de Deus, né? Da força que vem de Deus. E aí talvez nós pudéssemos até recordar uma antífona bonita da tradição da igreja, né? E fazendo referência justamente a Nossa Senhora Maria, né? Jamais se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à vossa intercessão tenha ficado sem o auxílio necessário, parafraseando um pouquinho a expressão antiga, né? Então, nós no nosso caminho sempre de novo, como filhos e filhas que somos, recorremos a ela, pedindo dela a inspiração, a intercessão para nos mantermos fiéis, apesar da fragilidade e da fraqueza que sempre de novo pode se manifestar. Uma hora ou outra. Né? E nesse caminho, aí também a sensibilidade, né? Eu diria assim, para a necessidade da misericórdia, né? Do perdão, da acolhida, do respeito pelo outro, por aquilo que ele é, como ele vive às vezes, também numa situação por vezes marcada pela contradição e pela fragilidade. Somos humanos, né, Dom Jaime? A gente vai caminhando, acertando, errando e vamos em frente. Olha, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. O senhor que já começou o dia aí atarefado e vai agora, com certeza, também se preparar para nos presentear à noite com a sua reflexão, com a sua oração na novena. Se Deus quiser, estaremos juntos. E Deus lhe pague, e um abraço para a igreja particular lá de Porto Alegre, no nosso nome aqui, do Santuário, da TV Aparecida, de todos nós. Deus abençoe, viu? E nesse dia, assim, nessa semana então, né, nessa novena, onde o povo brasileiro se congrega em torno da figura de Maria, também a nossa bênção, a nossa prece em favor de todo o nosso povo. E com um carinho particular não podia ser diferente, né? Vamos recordar da igreja que está presente lá em Porto Alegre, também com suas fragilidades, mas também com suas virtudes, suas qualidades, com seu clero, com os seus seminaristas, os seus consagrados, enfim, os seus batizados todos, buscando na vida do cotidiano acertar o passo com o passo de Jesus. Com certeza, a gente acerta assim, viu? Deus há de nos dar a graça de sermos santos, é isso que a gente pretende, é isso que a gente quer, tá certo?